viva com o Senhor na sua vida. E nós sabemos que a nossa vida, muitas vezes, a gente toma atitudes que acabam trazendo consequências drásticas, e isso, com o passar do tempo, vai se alastrando, mas nós sabemos também que nós temos o remédio que cura tudo. O remédio que nos salva, o remédio que nos dá redenção. Então, primeira coisa, nós vencemos a ansiedade. Quando é que nós vencemos? Né? É quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai. Ou seja, a primeira coisa para mim vencer esse problema é eu entender que eu tenho um Pai, que eu conheço esse Pai e que Ele conhece todas as minhas necessidades. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ou seja, ele está dizendo, olha, pois os que não têm a Cristo, que não conhecem a Cristo, é que ficam preocupados desse jeito. Porque você tem um Pai que está nos céus e que está olhando para você agora. Tá bom? Você tem um Pai no céu que está cuidando de você agora. E ele sabe que você está ansioso, ele sabe que você está preocupado. E ele não está de forma alguma apontando o dedo para você e dizendo, por que tu está ansioso? Não é para ficar assim, não. Ele está fazendo um convite, ele está dizendo, não andeis ansiosos. Eu tenho um versículo que eu sempre carrego comigo e eu amo ele. Jesus está falando para os discípulos ali em Mateus 11 e 28. E ele faz um convite assim, ó. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus faz um convite e ao mesmo tempo uma promessa. Olha, se você vier a mim, se você trouxer as suas causas até mim, eu vou trocar esse fardo teu pelo meu. Porque ele diz, olha, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Agora você tem um Deus, além de Deus, é amigo, é um Pai, que diz assim, está passando por isso tudo. Joga essas tuas ansiedades para cima de mim, deixa que eu resolvo. É assim que ele está falando para a gente. Né? Então, se eu passo por esses 5 pontos que eu falei aqui, da ansiedade, eu estou te dando o primeiro remédio. Então, o primeiro remédio aqui é conhecer o meu Pai, que está nos céus. Então, se eu conheço Deus que está nos céus, né, então eu sei que eu posso ir muito além, que eu posso vencer o mal. Nós vencemos também quando confiamos nele. Porque uma coisa é você conhecer, outra coisa é você confiar nele. Versículo 30 diz, ó. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, né? E Jesus está dizendo, se o próprio Deus, se esse Pai que nós estamos falando aqui, que você já disse que crê, que conhece, né? Ele veste as folhas do campo, tem toda essa beleza. O que é que ele não vai fazer por você sendo filho, homem de pouca fé? É por isso que a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus, por mais que você busque fazer qualquer coisa. Se você não tiver fé, você não pode agradar a Deus, né? Porque Ele conhece teu coração. Então, o remédio aqui, o antídoto aqui para a tua ansiedade é fé. Fé em Jesus. Então, você conhece Ele e você crê nele. Né? Eu não estou falando de bulas de remédio de outras coisas. Eu estou falando do remédio eficaz e que é o único remédio que eu conheço. Que ele pega um ansioso e está ali no último ponto da sua vida, tentando tirar a vida, escuta uma palavra e Jesus salva ali. E ele cura instantaneamente. É o único remédio que eu sei, e eu falo sem medo, que pode fazer isso. Né? Então, eu conheço ele, eu creio nele. Né? Então, Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa. Então, mas, irmão Márcio, por que eu preciso pedir tanto? Porque
nós temos que demonstrar nossa total dependência por Ele.